A grande maioria dos clientes, a grande maioria, eu diria para você, acima de 80% dos clientes, não reclamam. Não reclamam. Eles simplesmente trocam de fornecedor. Mas por que eles não reclamam? Porque dá trabalho reclamar, né? Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido. Olá, aqui é a Sara. Esse é o podcast das 11 fragilidades. Eu tô aqui com o Tederaldo e hoje a gente vai falar sobre uma fragilidade muito interessante. Eu tenho certeza que você vai adorar. Nos outros podcasts a gente já falou sobre algumas outras fragilidades, como a fragilidade da venda, a fragilidade financeira, também a fragilidade do gestor. Então hoje a gente vai falar sobre essa fragilidade que atinge várias empresas. Mas antes eu quero falar para você não deixar de se inscrever, deixar seu comentário, seu like. E não se esqueça que esse podcast, como esse canal, tem o objetivo de fazer a sua empresa crescer e crescer rápido com solidez. Então é isso. Tudo bem, Geraldo? A gente vai começar a falar sobre a fragilidade do cliente hoje. E eu já vou começar minha pergunta falando sobre uma coisa que todos os empresários tenho certeza que se perguntam, né? Assim, como fazer para ter um atendimento de qualidade? Como atender bem o cliente? Você sempre começa com pergunta difícil, né? Veja só, antes de eu lhe responder essa pergunta diretamente, tem uma coisa interessante quando a gente abre uma empresa, que é a seguinte. A gente acha que o atendimento de cliente, atender um cliente é algo meio intuitivo. Parece que a gente já nasceu sabendo como atender o cliente. Por quê? Porque você se coloca como cliente o tempo todo, né? Nós somos também grandes consumidores, então você sabe como você gosta de ser atendido por outra pessoa e por isso então você imagina que você deve atender o cliente da mesma maneira que você gostaria de ser atendido. E por isso você, eu diria, improvisa, né? Não tem nada de errado nisso, mas existem técnicas para você atender bem o cliente, técnicas mesmo, metodologias, processos. E o ideal é que você aprenda isso e não faça um atendimento apenas de maneira intuitiva, né? O que o cliente quer no atendimento, respondendo a sua pergunta inicial no final das contas, é que você entregue o produto que ele está esperando que você vai entregar para ele, né? O serviço, que você entregue isso dentro do prazo combinado. Nem sempre você tem um prazo combinado. Na sua cabeça, como consumidor, tem um prazo que você imagina. Por exemplo, quando você entra num restaurante, não tem um prazo combinado lá. Não está escrito que ele vai lhe atender vai trazer o prato em 15 minutos. Mas você tem uma expectativa, dependendo da cidade que você está, do país que você está, do tempo que você vai receber aquele prato. Tomando só o restaurante como exemplo, né? O cliente também tem uma expectativa que você não minta para ele, né? Como, por exemplo, as companhias de aviação parece que têm mania de fazer, né? Você pergunta se o voo está no horário, eles dizem, tá tudo no horário, está atrasado ali, Nunca tá 10 certo, horas. né? Então, são algumas questões, Sara, mais básicas, como essas, qualidade do produto, prazo de atendimento, né? Ele não quer ser enrolado, porque ele, quando descobre que você está enrolando ele, você cria uma briga ali para o resto da vida. E outras questões mais, vamos dizer assim, que não são obrigatórias, mas são muito importantes, como, por exemplo, você ser cortês com o cliente, você transparecer empatia com ele, né? De novo, isso não são requisitos obrigatórios, mas são muito importantes nos dias de hoje. Então tem um pouco relacionado a ver assim com por que que o cliente desiste do seu serviço ou do seu produto. Tem muito cliente que nem avisa, né, quando vai se desligar da sua empresa. Então algumas dessas coisas que você falou também seriam esses motivos assim, por que que o cliente vai embora assim? O cliente vai embora não só por essas razões, porque a gente está vivendo num mundo hoje em dia que existe uma super oferta
não sei se você já percebeu, mas quando você vai para a rua, né, principalmente pega uma cidade como São Paulo, que é onde eu moro, você tem oferta de tudo que você imaginar na sua vida. A última contagem que eu tinha feito só sobre pizzaria aqui em São Paulo, pizzaria só, tinha mais de 3.000, Uhum. 3.200, 3.300, um dado de 2004, por aí. Bom, ninguém sabe se diminuiu ou aumentou, por conta dessa crise que a gente está vivendo. Restaurantes, eu acho que eram 15 mil, um negócio assim. Então, você tem tanta opção para quase tudo na vida que você, muitas vezes, você atende bem o cliente, mas ele experimenta o seu produto em outro local, né? E esse experimenta pode ser uma coisa mais Uhum. fácil de escrever. Um sorvete, você tem uma sorveteria, ele gosta muito do sorvete que você fornece, mas tem uma outra que apareceu ali do lado, ele vai experimentar, e ele gostou mais do que da sua, e ele troca, passa a consumir mais o outro. E você tinha atendido ele bem. Então, tem uma variável que a gente não tem controle, que é essa variável do gosto do consumidor, do impulso que o consumidor tem para fazer o que ele quer, né? Quando a gente fala de serviços mais duradouros, você, por exemplo, imagine uma empresa que fornece um contador. São serviços mais duradouros, um dentista, né? Assim como um contador é um serviço bem duradouro. Aí, nesses casos, você, na maioria das vezes, você troca mais por insatisfação do que por experimentar outra. Ninguém vai experimentar outro dentista. Só se aquele Uhum. dentista. Até fiz uma live a semana acho que passada, com o meu dentista, e a gente falou sobre essa questão do tratamento do cliente. Então, só lhe respondendo diretamente, tem essa coisa daquilo que não está sob o seu controle. O que está sob o seu controle é o que nós acabamos de falar. Dê o melhor que você pode para o cliente, porque com isso você reduz a possibilidade dele ir embora. Ok? Entendi. É, você falou da live que você teve, né, com seu dentista, Garófalo, né? Eu lembrei de uma coisa que ele disse que eu achei muito interessante, que ele não atrasava, vocês comentaram, que ele não atrasava de jeito nenhum. E eu fiquei bem impressionada, né? Porque geralmente dentista, médico atrasa sempre, né? Assim, acho que eu não fui nenhum que não atrasava. E aí ele comentou, né, que era uma coisa que ele prezava muito, o tempo do cliente, enfim. Então, você teria alguma dica assim relacionada a isso sobre não atrasar com o cliente, assim, sobre prazo de entrega de serviço? Eu acho que o atraso é uma coisa assim imperdoável. E o problema é que nós, quer dizer, grande parte dos empresários, talvez alguns que estão nos ouvindo aqui, eles podem pensar dessa maneira. Eles acham que o atraso não vai matar ninguém. Imagine eu como empresário, vivendo como cliente e dizendo assim, não, eu fiquei de entregar para a Sara esse esse projeto aqui, um projeto de arquitetura, né? Como eu sei que você é arquiteto, a gente usa, eu gosto muito de usar o projeto de arquitetura. Contrário, eu contratei de você um projeto de arquitetura, você ficou de me entregar esse projeto até hoje, e não deu tempo de você preparar o projeto, você, sei lá, né? Era mais complexo daquilo que você tinha imaginado, você se atrapalhou com outras coisas e você não me entregou na quinta-feira. Bom, de fato, isso não vai, provavelmente não vai causar uma ruptura aqui no nosso relacionamento como fornecedor-cliente. Mas se você Uhum, fizer isso mais uma, pode ser que haja, porque tem cliente que é mais impaciente do que outro. Mas, porém, vamos dizer que eu tolere um atraso seu. Mas se você repete isso em outras ocasiões, e aí eu começo a ficar achando que você é uma pessoa que pode não cumprir prazo como fornecedor. E aí volta a história do, será que não é melhor eu procurar uma pessoa que, né, tem um prazo melhor? uhum. Às vezes eu suporto uma pessoa que atrasa, porque o serviço dela é tão bom que eu. Mas a gente não deve contar com isso, percebe, Sara? Porque Sim. você não tem controle sobre o que é que o cliente pensa. Mas tem como Fala. evitar isso, assim? Porque, por exemplo, tem coisas assim muito imprevistas, né? Por exemplo, um fornecedor que atrasa, alguma coisa assim. Mas talvez tenham estratégias para evitar ao máximo que haja esse atraso. Você tem alguma dica assim relacionada a isso? Eu diria que cada vez que você tem maior habilidade no que você faz, cada vez você faz melhor o que você faz, você vai reduzir a possibilidade de atraso. Eu sei que alguns negócios estão mais sujeitos a atraso. De novo, esse seu exemplo de arquitetura que envolve criação. E às vezes a gente pode acordar num dia que não conseguiu criar um negócio novo, né? E você não quer entregar para o cliente algo mal acabado, você está mais sujeito. Eu sou da indústria de software.
sou formado em ciência da computação, trabalhei muitos anos numa empresa de tecnologia e eu desenvolvia software para entregar para o cliente. E software também é um negócio que parece que a engenharia de software ela não está ainda tão bem acabada como a engenharia civil. Então, a gente, vez por outra, atrasava a entrega de um produto. Mas o cliente não... eu perdi alguns contratos, inclusive, por conta disso. Porque o cliente ele não entende. Eu não entendo a arquitetura. E eu não vou entender quando você me explicar que você lembra do exemplo que eu dei, que você atrasou 3, 4 vezes. Eu vou achar que é melhor trocar de arquiteto. Pode ser até que quando eu troque, o outro arquiteto também atrasa. Mas aí já era. Você já perdeu esse cliente. Então, você precisa... A gente precisa desenvolver uma habilidade tal no que faz que o atraso ele seja minimizado. E se tiver que acontecer, que você avise isso com muita antecedência. Muita antecedência. O que é muita antecedência? Bom, sei lá, um caso como esse que nós usamos, se você já percebeu que vai atrasar na quinta, teria que avisar na semana anterior, na segunda-feira, para não causar surpresa no cliente. Okay? Mas volto a dizer, se você, mesmo avisando com antecedência, se você atrasar com frequência, também você vai causar ali uma cisão nessa relação. Pode causar, né? Um problema aqui. E eu vejo também, assim, que muitos empresários, no calor da emoção, eu acho, quando vão, né, vender um produto, alguma coisa assim, oferecer um serviço, eles até dizem que vão entregar antes do tempo o produto. Por exemplo, eu comprei, vou dar um exemplo aqui, né? Eu comprei encomendei um bolo. E aí o prazo normal seria, sei lá, 2 dias. Aí a pessoa, né, o empresário chega e fala, não, eu vou entregar, é 2 dias o prazo, mas eu vou entregar para você, sei lá, até o final do dia de hoje. Sabe? Acontece muito isso, né? Acho que quer surpreender, quer deixar o cliente, impressionar o cliente e termina adiantando o prazo, né? Mas aí, às vezes, isso pode ser um problema porque pode atrasar, e aí como é que faz, né? Exato, exatamente. Esse é um problema para a gente ir naquela vontade de agradar o cliente, mostrar que a gente é bom, principalmente quando é um cliente novo, que você quer captar de qualquer maneira. O que acontece é que você disse para o cliente, eu lhe entrego isso em 30 dias. Ele disse, tá bom, mas se der, eu vou lhe entregar em 20. Até acho que eu consigo lhe entregar em 20. Pronto, o cliente já não grava mais os 30. Ele já esqueceu os 30, ele já grava agora os 20. Ora, ele já aceitou que era 30. Por que você foi inventar que era 20? Então, o melhor numa situação como essa é, se você acha que entrega em 20, fica quieto. Percebe? Mantenha o prazo de 30 e entregue em 20. Porque você vai surpreender o cliente positivamente. É o que faz, por exemplo, a Amazon. Não sei se você costuma pedir livros, outros produtos pela, né? Mas o que ela faz é isso. Ela diz que vai entregar dia 5, ela entrega dia 4, dia 3. Dificilmente atrasa. Geralmente essas lojas, né, de internet, geralmente fazem isso mesmo. Eles estabelecem um prazo bem maior e chega sempre antes, assim. Não sempre, né? Acontece. Mas a Amazon já comprei, realmente chega muito antes do que eles dizem, né? Eles já fazem meio calculado para surpreender, né? Para o cliente já ficar impressionado. Pois é. Eu fui comprar uma geladeira agora com o Ionês, que é minha mulher, e aí eu me lembro, né, que perto de casa, e aí nós perguntamos sobre o prazo de entrega, e o rapaz falou, vai ser terça-feira. A compra foi no sábado. Sábado ou domingo, agora não sei, por aí. E ele falou terça-feira, ele falou com muita segurança. E eu me lembro que a gente perguntou, mas pode ser terça-feira à noite? Ele falou, mais difícil. Ele foi muito firme, sabe? Ele falou, mais difícil à noite. Mas a gente entrega na terça. E aí eles entregaram na terça no primeiro horário. 9, 10 horas já estavam aqui. Ou seja, não deixou de surpreender. Primeiro porque nós não estamos acostumados com essa pontualidade, quando se fala em eletrodoméstico. Né? E segundo, ele entregou no primeiro horário. Tem outra coisa que é importante, só pegando esse gancho aí que você falou, muitas vezes a gente diz assim para o cliente, isso é um detalhe importante que eu vou falar agora. A gente diz assim para o cliente, eu vou entregar o projeto na terça-feira. Aí você entrega na terça-feira, 11 horas da noite. Foi na terça-feira, né? Sim, mas eu não vou esperar a terça-feira pelo projeto às 11 horas da noite. Então, se você vai entregar na terça, entrega até 6 horas da noite. Porque esse é um expediente, vamos chamar normal de trabalho.
Ou, de preferência, entrega na terça de manhã, como esse exemplo da geladeira. Parece um detalhe bobo, né? Mas não é bobo. Ou agenda, né? Também tem muita empresa que agenda um horário, porque você pode não estar em casa às vezes, né? Perfeito. E aí você agenda um horário, vou entregar esse horário. É até mais fácil de não ter nenhuma intercorrência, né? Exatamente. Exatamente. E aí vou pegar esse exemplo que você deu, só para não esquecer uma informação importante, que é o seguinte. Voltando, quando você falou do dentista, que isso era uma Uhum. vantagem dele, que a história dos dentistas não é essa, no geral. No geral, não estou falando aqui que todo dentista atrasa. Mas então, o que, que acontece para você que é fornecedor, você que tem um concorrente, quando você percebe que aquele setor tem um determinado padrão de atraso, a gente usou aqui o caso do dentista, usamos também as lojas de eletrodomésticos, você então agora pode se posicionar no mercado, você como fornecedor, como alguém que não atrasa naquele setor. E aí, como as pessoas sabem que tem atraso, você vai levar clientes, vai roubar cliente da pessoa. Inclusive, eu me surpreendi recentemente, eu comprei uma roupa online e, assim, vinha de São Paulo a roupa e tava lá o prazo para 5 dias úteis. Eu achei estranho, porque geralmente é bem mais, né, que aqui no Nordeste para entregar. E chegou em 3 dias. Eu fiquei surpresa, assim, porque, assim, eu pedi de manhã, à noite já estava sendo entregue pela transportadora, né, da loja para transportadora. E, assim, 3 dias chegou. Eu fiquei, né, surpresa, porque não é uma coisa que acontece com essa rapidez, né? Então, realmente surpreende, né, o cliente. Fantástico. E, assim, relacionado a essa parte de surpreender o cliente, você teria alguma outra dica de como surpreender o cliente, além de entregar no prazo ou antes do prazo? Então, essa palavra Alguma... surpreender é uma palavra que a gente precisa usar com muito cuidado, e eu vou explicar isso melhor. Mas vou primeiro responder a sua pergunta, que eu estou entendendo, você está me dizendo surpreender no sentido positivo da palavra, certo? Sim. Então, você surpreende quando você entrega antes do prazo, como nós acabamos de falar, mas outra surpresa é quando você entrega aquilo, você entrega algo além do que foi combinado. Então, se você comprou, você falou que comprou uma roupa, é isso? Uma roupa, né? Foi. Você comprou uma roupa e a pessoa lhe entrega junto dessa roupa algum brinde, sei lá, algo que possa, algo que complemente a roupa que você vai usar. Vou dar um exemplo aqui, sabe? Sem entender de roupa feminina, um brinco, algo que, né? É, uma instrução ali, como é que você deve, se a gente quiser tornar a surpresa mais barata, vamos chamar assim, menos cara, uma orientação de como é que você deve usar aquela roupa, ou seria melhores ocasiões para você usar aquela roupa, sabe? Algo que vem Uhum. junto da roupa como algo que você não esperava. Isso surpreende muito o cliente e é um gatilho. Lembrando que gatilho é aquilo que dispara na cabeça da gente, é um dispositivo que dispara na nossa cabeça uma ação. Acho que a gente não gravou esse podcast sobre gatilho ainda não foi? Não. Um bom podcast aí para a gente gravar, quando se fala em vendas, gatilhos mentais. Então, dispara na nossa cabeça um gatilho que é, puxa vida, eu nem pedi isso e eles me entregaram. Né? É muito interessante isso. E assim como a recíproca é verdadeira. Quando você faz um acordo com o seu cliente e você depois diz para ele, olha, não vai dar para atender do jeito que a gente combinou, porque eu imaginei, eu como fornecedor, que o projeto tinha um tamanho e ele é maior. Volta para a história da arquitetura, né? Que o software, como eu falei, que como você não consegue medir muito bem, porque é meio subjetivo, né? Você pode bater na porta e dizer, a gente precisa fazer um novo acordo, porque não vai dar. Isso causa uma surpresa desagradável, muito intensa no cliente. O cliente não gosta desse tipo de surpresa. Não estou Uhum. dizendo que não pode acontecer. Não estou dizendo Sim. que não pode acontecer. Mas, quanto mais você puder evitar isso, reduzir isso a zero, melhor. É. Essa parte de brinde que você falou realmente sempre é positiva, assim. E assim, não precisa ser nada demais, né? Você falou assim, exemplos que são baratos, que até não podem não gastar nada, né? Você dá alguma coisinha a mais, sempre vai surpreender. Por exemplo, agora com o coronavírus, tem vários restaurantes que entregam sachêzinho de álcool gel. Também já recebi assim,
balas, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você vai se sentir lembrado, eu acho, né? Quando a empresa faz isso. E Perfeito. parece que eles estão pensando em você, né? Ou até um recado, assim, tem loja que escreve o seu nome, né? E aí você se sente essa relação mais direta mesmo, né? Isso, exatamente. Legal. Lembrando, Sara, que não pode ser nada ordinário que você entrega para o seu cliente. Sim, Pode ser, não precisa ser caro, mas não pode ser ordinário. E tem um sim. exemplo que aconteceu comigo, que eu entrei num posto, botei gasolina numa viagem que eu fiz. Depois, quando eu fui pagar, me entregaram um caderno, um caderninho de anotação, um Tá. bloquinho. Só que o caderno era muito ruim, que você começava a virar as folhas para escrever, ele se descolava todo, a capa não durou nem 2 dias, ele acabou. Ou seja, era ordinário aquele brinde que me entregaram, e aí isso passa a ser algo que você fica lembrando do seu ponto de vista negativo. Puxa vida, que é pior você entregar um produto ordinário. Então, precisa ser algo de valor. E como você falou, saber seu nome é algo de muito valor, né? É, Eu cria vou, essa relação, né? eu vou na Starbucks, que é uma rede americana de Sim. cafés, né? Não tem no Brasil todo, mas tem. Acho que você está em Maceió, não é isso? Aham. Não tem Starbucks aí em Maceió, tem? Acho que não, Não, né? Em São Paulo tem felizmente várias não. redes. Você morou aqui, eu sei, você tem várias redes aqui em São Paulo, várias. E eles fazem questão de anotar o nome da gente. E meu nome não é um nome simples. Tem Otederaldo, felizmente está escrito aqui em algum lugar, aqui nesse nosso. Entendeu? Tem o TH. Então, eles insistem em escrever. Quando eles escrevem, eles me mostram, muitas vezes. Eu digo, está errado, está faltando um H. Aí eles riscam lá e é um cuidado muito grande, um zelo com o nosso nome, né? Legal isso. Se preocupam, né, em fazer certinho, é legal mesmo. Agora, eu queria voltar um pouco sobre o que a gente falou sobre como o cliente, quando o cliente vai embora da empresa, né? E eu queria fazer uma pergunta relacionada assim, se tem como prever isso, se existem sinais que você pode identificar e que o cliente está mais pendente a se desligar da sua empresa, para você se prevenir, talvez. Eu diria que sim e não. E vou responder isso melhor. Claro que existem alguns sinais, e aí você vai precisar ter um processo que seja capaz de medir esses sinais. Então, os sinais são, está atrasando, já está atrasando, você sabe que está atrasando. Você está entregando produto com defeito, você sabe que está entregando produto com defeito, porque o cliente reclamou depois. Ou você já sabe que você está entregando ali algo que está faltando um pedaço. Você já sabe, né? E aí, o cliente ligou para você, você tem uma loja de salgados, ele pediu coxinha, risole e pastel. Não tem pastel. O que você faz? Você não diz para o cliente que não tinha pastel. Você, no lugar do pastel, você bota mais risole. Ah, isso me É, deixa muito brava. pois Já é, aconteceu várias pois, vezes. Nossa. pois é, pois é. Pois é, bota empada, né? Quando você abre, cadê meu pastel? Mesmo que você tenha pedido só um pastel e 10 empadas, não interessa. Então, você pediu um pastel. Ou seja, são serviços que eu chamo incompletos, mal acabados, enrolando o cliente. Então, isso é um sinal que você sabe que está fazendo alguma coisa errada. O cliente não precisa nem reclamar, você já sabe. Um sinal que você sabe. A grande maioria dos clientes, a grande maioria, eu diria para você, acima de 80% dos clientes, não reclamam. Não reclamam. Eles simplesmente trocam de fornecedor. Mas por que eles não reclamam? Porque dá trabalho reclamar, né? Tem que ligar, tem que. Você falou que você fica danado do pastel, né? Já aconteceu comigo, eu já reclamei, aí falam sempre, ah, não tinha. Aí eu botei esse no lugar. Sim, mas eu não queria, né? Você nem pergunta se você quer, o que é que você quer escolher, se não dá nem opção. Então, pelo cansaço, você termina deixando pra lá mesmo e só não vai mais no lugar, né? Isso, isso. Você acabou de falar outro caso. Uma inércia, eu sou uma pessoa que, como eu falei, a minoria reclama. Outra é o que você acabou de dizer. Eu não tenho inércia, mas cansei, não é possível. E outro, eu não quero me dispor com a pessoa, a gente fica sem saber como é que a pessoa vai reagir do outro lado, não quero me dispor, eu gosto daquela loja, eu não quero brigar, eu vou continuar comprando de lá, vou tolerar esse negócio do pastel, por exemplo. O cliente, ele dificilmente lhe dá um feedback mais honesto. Quando você pergunta para alguém, como é que está o meu serviço? Dificilmente ele vai dizer que o serviço está ruim.
a gente é assim, né? Como ser humano, não quer desagradar ninguém, né? Não é assim, né? E aí Uhum. você tem uma dificuldade muito grande de obter feedback do seu cliente, muito grande. Por isso você tem que ter formas de medir isso, mas alguns casos são mais difíceis de você medir, porque às vezes o cliente, assim, ele já está querendo sair do seu serviço, não por insatisfação, lembra que eu falei, porque ele descobriu alguém que faz melhor e mais barato, só que ele não lhe conta nada, porque alguns serviços, tem alguns serviços que a gente depende mais do fornecedor, não é verdade? Então, Uhum. suponha que eu uso um determinado fornecedor de internet. Eu não estou gostando, não é que seja tão ruim, se bem que em um deles é muito bom. Mas, digamos que está mais ou menos, eu já decidi que vou trocar. Mas eu não vou avisar, né, para esse fornecedor que eu vou trocar, porque senão ele pode cancelar o serviço do dia para a noite e eu ficar sem nada. Simplesmente tem hora que eu troco e acabou. Gosto de chamar uma expressão que está até no meu livro, que eu falo traição do cliente. Você fez tudo para que podia para você agradar seu cliente, tratava ele como um rei, e às vezes você tratava mesmo como um rei, de uma hora para outra ele liga para você para dizer que não vai continuar com sua empresa, ou ele nem liga, ele simplesmente vai embora e não contrata de você. Já aconteceu comigo mais de uma vez, cliente que, na minha empresa de tecnologia, né? Que eu atendia muito bem, estava satisfeito, e ele liga e diz que vai trocar de fornecedor. E aí você pergunta por que ele não vai dizer a verdade para você. Já era, já era, Perdeu, né? perdeu. Aquelas pesquisas de satisfação, por exemplo, funcionam? Que tem geralmente em restaurante ou em loja, né? Que pedem para você responder uns quesitos, se foi bom atendimento, essas coisas. Isso é uma boa opção? Eu acho que é essencial em praticamente todos os setores, em alguns mais do que outros. Setores que tem, porque é estatísticas, lembra que eu falei, 80%. Então, setores com muita movimentação, eu tenho uma chance maior de ter feedback. Quantidade muito grande de pessoas circula lá, desse universo eu vou ter algum feedback positivo para mim, percebe? Hotéis, Uhum. restaurantes, como se deu o exemplo, cafeterias. Setores que são com pouca movimentação, você vai ter menos chance de ter feedback. Mas, por outro lado, você pode ter uma proximidade maior com o cliente e conseguir um feedback. As pesquisas são fundamentais. Fundamentais. Legal. É, e sobre os funcionários, assim, sobre o atendimento do cliente, né? É fundamental você ter bons funcionários para ter um atendimento ótimo, né? E aí eu queria saber, assim, se tem uma maneira de você fazer com que todos os seus funcionários atendam o cliente muito bem, porque já aconteceu comigo, assim, de eu ir num restaurante ou numa loja e falar assim, nossa, eu amei, o atendimento foi ótimo, e a mesma pessoa foi lá e falou, ai, nem gostei, não vou voltar mais porque não fui bem atendida. Acontece, né? Porque depende da pessoa que ela atende às vezes. E aí tem como evitar esse problema? Tem como reduzir a possibilidade desse problema acontecer. Porque é um misto nessa hora de você treinar o seu colaborador incansavelmente. Incansavelmente. Por exemplo, o que é que eu chamo incansavelmente? Toda semana, volta o exemplo do restaurante que você deu. Toda semana, o chefe lá, o dono do restaurante, deve sentar toda semana no mínimo. Tem alguns restaurantes Uhum. que fazem isso todos os dias. Não sei se você já percebeu, às vezes você vai no restaurante, ele não abriu ainda, eles estão reunidos lá e ele está conversando, e ele deveria estar conversando nessa hora, não só sobre o prato do dia, mas também sobre questões de comportamento, o que aconteceu com o cliente, que desagradou para que os outros ouçam, né, e aprendam com aquilo. Então, é um processo de treinar o colaborador incansavelmente. É um processo também que envolve você documentar muito bem o seu processo de relacionamento com o cliente. Porque é uma garantia, a palavra garantia é uma palavra forte, né? Mas a gente está tratando sobre risco, certo? É reduzir o risco do pior acontecer. Quando você documenta um processo, você diz o passo a passo que você deve usar para atender um cliente, há uma tendência que os funcionários, mesmo diferentes, eles usem o mesmo processo. Então, quando eu chego na mesa, eu dou bom dia ou não? Ou boa tarde ou boa noite? Depende do restaurante. Se eu sei que eu deveria dar bom dia ou fazer ou me cumprimentar de outra maneira qualquer, até lá no processo, a primeira coisa é essa. A segunda coisa seria perguntar se a pessoa vai tomar um drink ou é entregar o cardápio. O segundo passo. A terceira coisa é o que? É perguntar se a pessoa está precisando de alguma coisa
Então, tem um passo a passo que envolve não só o atendimento ao cliente, mas o atendimento ao cliente envolve também o relacionamento do funcionário com a operação, né, do restaurante. O que ele faz quando ele sai da mesa agora? Para ele não esquecer o pedido. O que ele faz? Tem algum procedimento que ele deveria fazer. Então, quando você documenta o processo, você aumenta a chance das coisas darem certo. Percebe? Você não treina Legal. só aqui de boca. Você treina de boca, sentado, mas também você diz para ele, ó, estuda esse processo. E depois você pode fazer perguntas para o seu colaborador sobre esse processo. Estamos aqui invadindo a fragilidade da norma, que é a fragilidade que fala de processo, mas assim mesmo, as fragilidades estão todas interligadas. Assim Interligado, né? como tem uma dica boa, Sara, para... Você falou que vai no restaurante e gostou de um determinado garçom, né, que ele atendeu. Alguns garçons são melhores do que os outros. O que eu posso fazer? Eles têm uma habilidade maior de atender, são mais empáticos, são mais ágeis. Isso vale para qualquer setor do mundo. O que é que você, empresário, deveria fazer, independente do setor? Você pega aquele colaborador e usa ele como exemplo. Você descreve o perfil daquela pessoa e você tenta trazer colaboradores que vão caber naquele perfil. Percebe? Você Parecidos, usa né? aquilo na entrevista. E Uhum. você bota esse colaborador para entrevistar junto com você. Porque ele também vai perceber se a pessoa é igual a ele ou não. E você aumenta a chance de ter pessoas que vão ser pessoas como essa que você gosta. Todas, assim, parecidas, né? No mesmo nível. É uma tendência, né? Uma tendência. Sim. Se a pessoa não couber naquela função, ele não vai cumprir o processo. Você está dizendo que Uhum. tem que dar bom dia, mas a pessoa não dá bom dia. O jeito dela não é de dar bom dia. Então, ela não dá bom dia. Você percebeu? Ela não é Sim. cortês, ela não consegue mudar isso assim do dia para a noite. Ela não está nela. Uma hamburgueria muito famosa aqui. E o garçom se aproximou da mente e fez assim: Oi! Eu tomei até um susto. Oi! Eu, né? É até bem, porque não tem nada de mais você dizer oi. Porque tem uma geração que fala mais oi do que boa tarde, bom dia. Não tem nada demais. Mas não pode ser só oi. Teria que ser oi, você está precisando de alguma coisa? Oi, posso lhe ajudar? Né? É o jeito que fala também, né? Pois é, pois é. E em relação a suporte de atendimento, assim, principalmente na internet, eu vejo mais, né? Quando é uma loja online, eles geralmente colocam esse negócio de suporte de atendimento. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, se funciona, se é bom. Às vezes já tem, né, aquelas dúvidas frequentes, FAQ o nome que fala? É. Quando tem dúvidas frequentes, né? Você acha isso legal de ter, assim, auxilia, né, ao cliente ou não? Acho que em alguns setores isso é algo essencial. Né? Setores, de novo, que tem grande volume, setores que dão problema. Não tem setor que dá mais problema que o outro? Tem, né? Sim. Volta a história dos provedores de internet. Dá problema toda hora. Cai, tá ruim, a internet tá lenta. Ele manda você tirar da tomada e ligar de novo. Não acontece isso? Acho que acontece ainda hoje. Eu diria que em todos os setores você precisa ter um suporte ao cliente, mas em alguns você tem que ter FAQ, você tem que ter pessoas mesmo ali atendendo, né? E suporte mesmo, call center que a gente chama, né? Aham. Para que Pra você tirar atenda. qualquer dúvida, né? Pois é. Mas eu tenho uma citação do Bezos, da Amazon, que eu adoro, que ele diz o seguinte, eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas ele diz uma coisa mais ou menos assim, o melhor suporte de todos é aquele que nunca é acionado. O produto não dá problema, está tudo certo, você tem o suporte, mas ninguém aciona aquilo, porque esse é o melhor suporte. O suporte que você precisa ter muita gente para ser acionado, tem algum problema ali no produto, na entrega do serviço, e você tenta cobrir esse problema. Não estou dizendo que isso em todos os casos, tá? Mas você tenta suprir essa deficiência com um suporte mais estruturado, percebe? E isso está errado, né? E agora relacionado um pouco ao cliente, como o cliente chega até você, né? Porque a maioria, no começo das pequenas e médias empresas, os clientes são aquelas pessoas que você já conhece de alguma forma ou são amigos. O que você acha dessa relação próxima entre o cliente e o empresário, assim? Isso é positivo? Tá. Eu diria que é para você que uma das piores coisas que a gente pode fazer é vender para amigo, porque e pode ser polêmico o que eu estou falando, nem todo mundo que está nos ouvindo aqui vai concordar. A minha experiência toda diz que toda vez que eu tentei vender para amigos,
ou toda vez que eu tentei construir uma amizade com alguém que já era cliente, e tem os dois lados da moeda, certo? Eu tento Sim. vender para um amigo, como você bem falou inicialmente, porque eu não conheço ninguém, eu vou tentar vender para as pessoas que são meus amigos. Ou eu tenho um cliente que já estou tanto tempo com ele que eu começo a criar uma relação de amizade. As duas situações elas são mais desfavoráveis do que vantajosas, eu diria. Porque, porque a relação comercial é uma relação comercial, ela não é uma relação de amizade. Você que está do outro lado aqui, se tem interesse em comprar um produto meu, o que está regendo ali a nossa conversa naquela hora é o interesse comercial. Você espera que eu lhe entregue o melhor produto e o melhor serviço, e eu lhe espero que você pague por esse serviço e produto de maneira justa, correta, segundo aí a concorrência. A amizade não é assim, né? A amizade, Uhum. as expectativas são outras. As expectativas são que você me dê de graça o produto. Você é meu amigo, né? A expectativa é que você dê um desconto quando você vai vender para mim, porque você é meu amigo. A expectativa é que, se eu lhe atrasar, você vai entender, afinal, você é meu amigo, minha amiga. Quer dizer, então, é uma relação que tende a criar uma acomodação das duas partes e enfraquecer a relação comercial. Eu diria que ela atrapalha mais do que ajuda, assim como na venda. Um amigo, ele vai olhar para você e vai dizer assim, não vou comprar de Sara, eu sou amigo dela. Se eu compro dela, esse negócio der errado. E outra coisa, ela não lhe conhece no mundo empresarial, ela lhe conhece no mundo, né, de lazer, da escola. Ela não sabe como é você no mundo empresarial. Ela pode pensar assim, mas Sara abriu uma empresa? Eu nem sabia que ela era empresária. Eu conheci ela na praia, na casa do amigo. Então, ele pode não comprar de você por esse receio, ele fica com medo de acabar com a amizade, percebe? Se Uhum. você não dá certo, aí eu fico, perdi a amizade. E eu não lhe digo isso. E você não tem esse feedback. Então, eu não aconselho, Sara. Acho que tem que vender para as pessoas que não é que são seus inimigos. Você tem que vender para as pessoas que podem eventualmente ser conhecidos, você conheceu do seu ciclo, mas Uhum. não é um seu amigo. Você não deveria bater na porta dos amigos inicialmente. Sim. Assim como quando você desenvolve uma amizade muito grande com alguém que já é seu cliente, isso tende a atrapalhar a longo prazo, porque enfraquece. Agora, quando você vai sair com ele para jantar ou para almoçar, em vez de falar sobre negócio, você está ali para vender para ele. Você não está ali para conversar sobre outras coisas. Você pode também, você até deve conversar sobre outras coisas. Mas se você desenvolve uma amizade e agora fica preocupado com a saúde dele, com a família e vice-versa, você tem que falar com ele sobre negócios. E ele também tem que falar com você sobre negócios. Infelizmente, é isso. Saber separar, eu acho, né? Sim. Estabelecer Exato, limites. exato. Minha experiência é que isso sempre me atrapalhou, sempre. Se você me disser assim, me diga um caso aí que você vendeu para um amigo seu que deu certo, eu não vou lembrar. Se você me perguntar, me diga outro caso que você desenvolveu uma amizade com um cliente e que deu certo, eu também não vou lembrar. Eu fiquei muito amigo de alguns clientes e perdi eles. Não estou dizendo que foi por causa disso, mas Tá. sei lá, Acontece, né? se isso não atrapalhou, né? Mas assim, em relação a isso de indicar, assim, a gente já até falou num outro podcast, né? Sobre vendas, sobre a venda passiva, quando o cliente chega até você por indicação e tal. A gente já comentou sobre isso. Então, também, se você está assistindo, se quer assistir, né, esse outro podcast, eu vou deixar o link aqui também. Também não deixe de se inscrever, de dar like, comentar. Mas relacionado a esse tipo de venda passiva, acontece, né? Não é o ideal, mas acontece. E aí eu quero saber o seguinte: por exemplo, um cliente indicou uma outra pessoa, certo? Aquele seu cliente primeiro indicou outra pessoa. Então agora você tem dois clientes, um que você já tinha e o outro indicado Legal, por entendi ele. agora. E aí esse cliente primeiro Entendi. saiu da sua empresa, desistiu. Isso implica na sua relação com esse outro cliente que foi indicado por aquele que saiu? Pode implicar. Pode implicar porque como eles têm relacionamento entre eles, alguém pode perguntar, você continua com o serviço? Inclusive aconteceu comigo recentemente, um fornecedor que eu não ando muito satisfeito,
Eu perguntei para a pessoa que tinha me indicado ele se ele continuava com esse fornecedor. Você estava falando, eu comecei a lembrar aqui. Então, se eu estava em dúvida, eu lembrei agora e a resposta é sim. Sim. Porque Atrapalha, né? eu acho que tem um risco de você... Não quer dizer que por isso você vai deixar de pedir Sim. indicações, né? Mas pode atrapalhar, sim. Pode atrapalhar. Assim como pode ser coisa pior, né? Mesmo quem não é cliente, na medida em que você perde um cliente, eu não sei explicar como é que acontece isso, mas parece que as outras pessoas ouvem, parece que está no ar. Quando você começa a perder cliente, sabe? Parece que não está no ar que as pessoas percebem o que está acontecendo com essa empresa. Eu via tanto movimento, agora não estou vendo mais, sabe? Parece que a gente cheira coisa ruim, né? E aí, quanto mais você andar na linha quando se fala em tratar o seu cliente, melhor. Porque quanto mais você perde, mais você perde, né? Parece que é uma bola de neve, assim, Parece vai. que sim, parece Perde, que sim, você perde um cliente e daqui a pouco você já perdeu mais dois. parece que sim. Complicado. Até porque, até porque quando você perde um cliente, o dois, o três, você perdeu por alguma razão. Se você Sim. não conserta aquela razão, porque você não sabe direito o que é, lembra que você me perguntou feedback? Você vai começar a perder outro, porque você não consertou aquela fragilidade. E aí, vou dar um exemplo. Acho que você nem me perguntou isso, mas eu vou dar um exemplo. Não sei nem se estou adiantando aqui alguma pergunta. Mas tem uma fragilidade muito invisível, que é a seguinte: o cliente, a gente tem uma mania, não sei se faz parte da nossa cultura, de dizer uma coisa e não cumprir. A gente simplesmente não cumpre. Não, vou lhe entregar essa folha de papel aqui, vou lhe entregar com 3 linhas escritas. Eu entrego com 2 só. Eu esqueci que era para entregar com 3. Volta, por exemplo, do restaurante. A gente está pegando no pé dos restaurantes, né? A pessoa toma o pedido na sua mesa, vai embora, aí não chega o prato. Não acontece? Ainda É. acontece isso. Aí a pessoa diz, esqueci. Ele nem diz isso, né? Ele vai dizer, não, está saindo. Sim. Não está saindo, esqueceu do seu prato. Quer É dizer, sempre. e aí a gente acha que descumprir promessas não é nada demais. Isso é um problemão, né? Acho que está nessa história aqui. Você começa a perder por conta disso, não sabe, daqui a pouco perdeu tudo. É. Quando você falou sobre o feedback do cliente, eu lembrei assim de um caso que eu acho que acontece bastante em empresas, lojas principalmente, eu acho, eu vejo bastante assim. Quando acontece alguma coisa errada, a gente falou do cliente que deixa pra lá, mas tem aquele cliente que quer resolver. E aí tem aquela frase famosa, né, que é eu quero falar com o gerente ou com o dono. E aí quando você é o dono e é chamado numa situação como essa, qual é a melhor forma de reagir assim quando acontece essa reclamação, né? Olha, uma pergunta muito boa também. Veja, quando nós contratamos uma pequena e média empresa, ou seja, isso em quase todos os setores, a gente tem uma expectativa muito grande de falar diretamente com o dono. Uma grande empresa não, você entra numa grande rede, você vai falar com o dono daquela rede. Entrei no Magazine Luiza, não vou falar lá com a Trajano, né? Não vou falar com ela. Posso até tentar falar, mas ela não vai estar na loja lá. A pequena empresa não, você entrou numa banca de revista para comprar uma revista, você vai, provavelmente quem está lá é o dono, porque é difícil, é pouco sustentável você ter pessoas que fazem isso por você. Então, você tem uma expectativa realmente de conversar com o dono. E quando você tem um aborrecimento e você pede para falar com o dono e você não fala, e muitas vezes o dono se esconde, está lá escondido, e aí ele fala com você. E eu lembro de uma ocasião, agora eu vou falar de um exemplo de grande empresa, porque lembre-se, né, para quem não está nos ouvindo aqui, que todo esse método ele é copiado de problemas, dificuldades e fragilidade das grandes empresas, adaptado para pequenas e médias. Isso é o que a gente trabalha aqui. E eu lembro que eu fiquei num hotel, uma grande rede de hotel, e quando eu cheguei no quarto, tinha uma barata. Coisa mais agradável, você está um hotel de Ixi. rede. Hotel de rede. E a barata não era pequena, era uma barata grande. Eu lembro que eu falei com o recepcionista, matei a barata, tive coragem de matar a barata, porque eu tenho medo de barata, né? Então matei a barata. E desci, falei com o recepcionista, e ele me disse assim na ocasião, mas senhor, é um inseto. Eu falei, mas não era para ter um inseto dentro do meu quarto. Começou por aí. E eu falei para ele que eu queria conversar com a gerente. Como era uma grande rede, eu sabia que eu não ia conseguir falar com o dono, né? Mas eu queria O falar com o dono. gerente. Você usou esse exemplo aqui hoje, não foi?
E aí ele tentou falar lá com a gerente e ele disse que ela estava indisponível. No outro dia, quando eu fui embora, eu passei de novo na recepção e perguntei se eu podia falar com a gerente naquele horário, que era de manhã, de novo, me disseram que ela estava indisponível. Eu não voltei mais para esse hotel. Não necessariamente por conta da barata, mas porque, veja, eu não consegui falar com a gerente. Ela se escondeu ali, né? Evitou, não estou fazendo nenhum julgamento aqui se ela fez isso porque foi desatenciosa comigo. Não. Podia ser que ela quisesse evitar ali a reclamação, mas ela não poderia ter feito isso. Então, nós que temos um pequeno negócio, a gente tem sim que ser disponível nessa hora. Tem que ir lá falar com o cliente. Ninguém melhor do que você, a dono da empresa, para explicar o que aconteceu, né? E assim, como é que você reverte a situação, assim? Volta Tem aquele como? exemplo, Sara. Pode ser que você consiga reverter e pode ser que não tenha mais jeito, né? O nível de insatisfação é um jogo, né? Uma combinação, ao invés de falar em jogo, de nível de tolerância do cliente versus o que aconteceu com o fato. Às vezes, um fato pequeno, uma pessoa que tem uma intolerância baixa, ela não volta mais lá. Mesmo com uma boa explicação. E uma explicação justa, ela não volta. Ela não quer ter aquele problema de novo. Segundo, pessoas com muita paciência, mas a coisa foi meio que grave, né? Ou Sim. seja, essa história da barata, né? A barata, fosse uma barata pequena, mas é uma barata grande, não dá, né? Então, é melhor você evitar. Agora, numa hora como essa, o que você pode fazer é você explicar aquilo de maneira convincente, correta. O fato de você já estar conversando com ele lá já é um indicador que você está preocupado com o que aconteceu, que você está tentando resolver. Você pode usar alguns artifícios legítimos para corrigir um pouco isso, né? Então, eu lembro que numa viagem, por exemplo, nos Estados Unidos, eu fui numa rede também de hotel, usando de novo o exemplo do hotel, eu voltei para o quarto, fui tomar café, voltei para o quarto. Quando eu coloquei a chave para abrir o quarto, ele não abria. Tinha dado um defeito lá na maçaneta. E era um defeito mesmo, que a pessoa tentou, da recepção veio tentar e não conseguiu. E eu tive que esperar eles chamarem alguém para consertar aquela tranca. Eu esperei um pouco, não lembro quanto tempo, 15, 20 minutos, foi rápido, mas... Então, o gerente, que era o grande rede, não era o dono, ele me deu um desconto na diária por conta disso. Só por isso. Sim. Eu voltei para essa rede várias vezes, várias outras vezes. Porque aquilo me chamou a atenção, lembra da surpresa que você falou? Me chamou a atenção no sentido positivo. Então, assim, volta ao exemplo da Starbucks. Você vai na Starbucks, se o café estiver frio, dá até dó. Eles pegam o café, jogam fora na sua frente e botam um outro novo, não esquentam o café. É isso, né? Teve uma vez que eu fui num restaurante e veio um pedaço de casca, eu acho que era de caranguejo, alguma coisa assim, que era meio cortante, assim, que é perigoso, né? E a gente reclamou, pediu para trocar, eles trocaram. E aí ele perguntou, eu quero saber assim, se faz sentido o que eu vou dizer, mas ele perguntou: você quer alguma sobremesa de brinde, alguma coisa assim? E aí a gente ficou meio sem jeito e tal, e acho que disse: não, não precisa. E aí eu quero saber assim, é melhor você perguntar, ou você, eu acho mais interessante quando eles já trazem, que vocês perguntam, você fica meio às vezes, sei lá, né, sem jeito de dizer que quer, eu não sei. Eu acho que é mais interessante quando eles trazem e surpreendem, né? O que você acha? Boa pergunta também, porque nesse caso, o que é que eu faria, né? O que é que eu seria, acho que seria a melhor prática? Seria o seguinte: primeiro, se o bônus, se a compensação, vamos chamar assim, né, seria a sobremesa, se você já usa isso no restaurante, porque é importante que tenha um padrão, né, você de compensação, ou alguns Tá. bônus, algumas compensações que você pode usar. Não você improvisar na hora, é bom você ter algumas coisas já na manga. Então, nesse caso, se a compensação é uma sobremesa, quando há algum sabor na mesa, né, você poderia esperar que vocês pedissem, e aí nessa hora que você pede, ele traz as sobremesas, e aí na hora que você vai pagar, ele diz: Não cobra, essa né? aqui é por nossa conta. Se forem duas, ele poderia dar uma sobremesa por brinde. Porém, se você não pedir a sobremesa,
E tem várias razões para você não pedir a sobremesa, né? Você não quer gastar mais dinheiro, você não quer engordar, você não come açúcar. Ele pode, nessa hora, dizer, olha, vocês não vão querer nenhuma sobremesa? Não, porque a gente queria dar para vocês uma sobremesa como brinde pelo que aconteceu. E nessa hora, você pode dizer, não, mas a gente não come doce, não come açúcar, mas você vai gravar que ele ia lhe dar isso como brinde. Mesmo que você não Sim. tenha outra, sabe? Não é obrigado você ter. Ele vai lembrar disso. E aí, Uhum. e nessa hora, se o problema era dinheiro, se eu estava economizando ali, ela vai aceitar. Não, 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 a gente aceita. Entendi, legal. Outra pergunta que eu tenho para finalizar é sobre aquele cliente que sempre está reclamando, que a gente tem aquela famosa frase que é que o cliente sempre tem razão, né? E só que às vezes ele não tem razão. Mas aí como é que você demonstra isso sem prejudicar essa relação, né, com o cliente, assim? E você sabe que o cliente não tá certo, ele só tá querendo confusão, mas você tem que resolver a situação. Como é que você faz? Então, tem uma questão, né, quando a gente fala de cliente, que nós abordamos, estou lembrando aqui de cabeça, em pelo menos 3 fragilidades. Você me ajuda aí se forem mais. 3 ou 4 fragilidades. Quer dizer, a gente fala muito em cliente em financeiro, nessa parte financeira. A gente fala em cliente muito em vendas, claro, né? Porque quer que ele vire um cliente, quer que ele se mantenha como cliente. Falamos em cliente aqui, nessa fragilidade do cliente. Assim, a gente como fala em cliente também com o colaborador, na medida em que ele se Uhum. relaciona com o cliente. Nessas 3 situações primeiras, pegando as 3, financeiro, vendas e atendimento a cliente. Tem clientes que não são os melhores para a sua empresa. O ideal é que você venda para um cliente ideal. Hum. Tem um determinado cliente que ele é a pessoa mais certa para comprar de você. Então, você não deveria vender, não deveria tentar vender, ou não é uma questão só de dinheiro. Ou se é uma questão de dinheiro, é desvantajoso você vender para um produto que não vai gostar do que você está oferecendo para ele. Percebe? Então, se Sim. você, como arquiteta, suponha, imagine que você é especializado nessa parte moderna, não é, você até faz o outro, mas não é a sua praia muito. Você já percebeu que a pessoa que está na sua frente, ela não gosta muito de negócio moderno, ela gosta mais do outro. Mas você vai tentar vender, você vai querer que ela compre. E aí, o que pode acontecer? Quando você entregar o projeto, ela vai dizer, não gostei. E se ela não A chance gostou, dela não gostar é grande, né? é, é muito grande. E se, além disso, ela for uma pessoa mais exigente, eu ia usar a palavra chata, né? A gente não brinca, cliente chato. Eu vou usar a É. palavra exigente. Exigente em excesso. Se você junta uma pessoa que tem essa característica com essa variável que nós acabamos de falar, a chance de dar errado é muito grande. E aí, o que vai acontecer? Ela não vai querer lhe pagar a segunda parcela, a terceira, a quarta. Ela vai falar mal de você. Ela não vai usar o seu projeto, é capaz dela nem usar. Ela recebeu, mas ela vai contratar outro. Então, não vai usar o seu produto. E aí, só tem desvantagem. O ideal é que você, assim como eu falei lá em financeiro, em vendas, acho que falei em vendas isso também, você precisa se livrar desses clientes. Primeiro, não colocar eles para dentro de casa, falando em vendas. Segundo, você tentar se livrar desses clientes, porque eles só vão trazer, não é só, mas vão trazer mais problema, mais prejuízo do que. E aí acho que você me perguntou isso também, você nessa hora tem que ter muito cuidado, né, para se livrar de um cliente. Não é porque você não gosta da pessoa, tem gente que a gente não gosta muito, não simpatiza. Tem cliente que você não simpatiza, não quer dizer que ele é chato, não quer dizer que ele é exigente demais e não quer dizer que ele não é rentável para a sua empresa. Ele pode ser tudo isso, só que você não simpatizou com ele. É por isso que você tem que mandar esse cliente embora. Essa palavra é forte, né? Mandar o cliente embora, demitir o cliente, mas é exatamente o que você tem que fazer de maneira objetiva e usar uma maneira adequada para fazer isso. Usar números, não ser emotivo quando você faz isso. Você tem que ser extremamente racional, objetivo, né? Uhum. Achar o bambambam, que entra na minha loja, porque tem isso, né? Quer comprar? Compre. Se não quiser, vai embora. Na minha loja aqui, quem manda sou. Não. Também não é assim, né? Essa não é a estratégia adequada para você fazer. Mas alguns clientes vão dar muita dor de cabeça. É melhor Então você. é melhor se livrar deles Eu de uma acho, maneira eu acho, eu e acho. buscar o cliente mais ideal para o seu negócio, né? É.
O problema é que quando entra um cliente com a característica que não é o seu ideal, é mais difícil você fazer com que ele vá embora. Existem estratégias para isso, mas talvez caiba um podcast só para isso, como se livrar do seu cliente. Não, é uma boa ideia Vamos fazer essa? então, vou cobrar, vamos fazer, gostei. Vamos, esse cabe, viu? Legal. Então é isso, Atederado, obrigada, adorei as orientações, foram ótimas. Não deixe de se inscrever no canal, nos podcasts também que estão nas outras plataformas, nas outras redes sociais, deixe seu like, comente. Atederado, tem mais alguma coisa que você quer falar antes da gente finalizar? Não, é isso. Preste um atendimento, eu gosto muito de usar essa palavra, preste um atendimento para o seu cliente impecável, não é mais ou menos. Não é aquilo, é eu faço o que eu posso. Não, não é você faz o que você pode. Você faz um atendimento impecável. E ponto final. Se você não fizer isso, você está correndo o risco de perder cliente. E tudo aquilo que a gente acabou de falar aqui. Ok? E você consegue fazer um atendimento impecável. Tá ok, então. Tchau, até o próximo. Tchau.